Meus amigos, continuando aqui essa série sobre pais e filhos, relacionamentos, etc. Hoje eu quero falar uma coisa muito assim própria, né, que às vezes a gente assiste, é quando os pais veem os filhos e se eles têm ou um princípio machista ou um princípio de resolver as coisas, ou um princípio de coragem que ele acha que todo ser deve ter. E há um sentimento machista que, principalmente nos filhos homens, eles têm que ser corajosos, têm que ser dinâmicos, têm que ser fortes, têm que bater nos outros, ele tem que ser mais do que... E às vezes a criança, no seu entender, não é aquilo que ele quer ser. E os pais querem fazê-lo ser. E a gente vê, às vezes, pais repreendendo os filhos, assim, com uma alta carga de preconceitos. O filho está com medo de alguma coisa. Eu já vi filho com medo de Papai Noel. E aí o pai dizendo, vai lá, deixa de ser frouxo, deixa de ser isso, você é um fracote. Aí começa a colocar na cabeça da criança exatamente aquilo que nunca devia ser colocado, que é um sentimento de autoestima baixo. Porque essa vai ser a consequência. Porque se a criança está com medo, há um sem número de razões para que aquela figura, seja de Papai Noel, seja de trovoada, seja de qualquer coisa, aquilo para ele toque o seu coração com medo. Medo é uma característica humana, não é uma característica de adulto, criança. Não. Todos nós temos medos, cada um num campo maior ou menor, de acordo inclusive com o seu conhecimento, né? Porque se a gente não conhece a natureza, vai ficar com medo de trovão, qualquer trovoada, a gente se esconde debaixo da cama. E a criança não tem ainda a dinâmica de compreensão, de raciocínio, de ponderação, para saber enfrentar seus medos através de algo que seja compreensível, razoável, né? Então, é essa a questão. Nunca ofenda o seu filho por ele não conseguir alguma coisa que você gostaria. Nunca chame o seu filho de burro porque as notas deles estão baixas. Nunca ofenda o seu filho. Porque se você ofende o seu filho, é o que ele vai aprender ao longo da vida. Ele vai reagir com as pessoas ofendendo também. E ele não vai saber se relacionar. Você ofenderia um amigo porque ele tirou nota baixa em alguma coisa? Não. Por quê? E por que ofende seu filho? Então eu quero dar um recado aqui para os pais. Sejam gentis com os seus filhos do mesmo jeito que você quer que eles sejam gentis a ele. E há pessoas que já nascem com as suas sensitividades, as suas sensibilidades extremamente à flor da pele. Então você pode tornar uma criança totalmente introspectiva quando ela tem um potencial de ação muito grande, porque você abafou nela uma coisa importantíssima na criatura humana, que é a autoestima elevada. Então busque elevar a autoestima do seu filho, fazendo com que você seja um porto seguro para que ele enfrente as suas dificuldades, mas sabendo que tem em você o apoio e não a pressão para que ele alcance objetivos que você acha que devia alcançar. Então eu recomendaria aos pais agressivos que manerem, porque além de ser uma covardia, uma agressividade com a criança, e isso não estou nem entrando aqui nos processos legais, né, da lei da criança e do adolescente, né, o estatuto da criança e do adolescente, eu estou falando sobre educar mesmo. Então, volto a repetir, educação, pode os psicólogos virem falar comigo muitas teorias. Isso eu até tenho conversado com muitos psicólogos e todos eles, de certa maneira, acabam concordando comigo. A gente tem Lacan, Piaget, Montessori, cada um com uma maneira diferente de fazer. Mas a estrutura, para mim, é uma só. Se você não tiver amor, exemplo e paciência, nenhuma dessas teorias presta. Porque isso vem antes dessas teorias. Você pode aplicar qualquer conceito de educação,
para que ele assimile melhor, que ele se estimule mais, etc, etc. Mas se ele não tiver essa estrutura dentro de casa, muito amor e muita paciência, olha, a paciência para mim é a perna desse tripé que mais os pais falham, porque não tem paciência de esperar, de ouvir os filhos. E outra coisa, educar é ouvir, educar não é falar. Educar não é passar um montão de regras. Educar não é passar falsos moralismos, coisas que você muitas vezes nunca foi e vai querer passar para o filho de boca, de palavra. Isso aí a gente tem que acabar com essa história. Você tem que ser amigo do seu filho, ouvir ele falar, botar para fora o que sente, e você, na sua percepção, ver qual é o caminho que ele pode ter para, de uma forma saudável, inteligente, tranquila, ele possa vencer as suas dificuldades físicas, mentais e espirituais. Então tudo isso é importante. E a gente vê também um fenômeno que para nós no espiritualismo a gente vê muito, a criança até uns 7 anos, 8 anos, ainda na infância, ela ainda tem um contato muito grande com o mundo espiritual. Então ela às vezes tem evidências, às vezes ela fala sozinha, mas ela não está falando sozinha, ela está falando com aquele mundo de dimensão diferente da dela, física, e que às vezes o adulto não entende. Então procure estudar um pouco os fenômenos mediúnicos na infância. E aí você vai compreender que a criança tem uma dinâmica espiritual muito forte. E às vezes você, com agressividade ou abafando isso, impedindo que ela fale, deixa ela falar sozinha, mas chegue perto, vai sentar. Olha, pais, quando estão com os filhos, obrigatoriamente devem guardar os celulares. Eu diria que é uma covardia dos pais não aproveitarem o seu tempo com as suas crianças e fiquem tuitando não sei o que no raio do celular. Tenham o costume e a grandeza, sejam pais com grandeza, porque senão vocês vão criar filhos também sem nenhum vínculo com coisa nenhuma. Eles vão ter mais dificuldade de se autorrealizar. O que eles precisam é o seu contato, é o seu diálogo, é brincar com eles como eles gostariam de brincar. Não é querer ser arrumadinho quando eles desarrumam os brinquedos. Não é querer que eles tenham padrões de adulto quando são crianças. Quando fazem uma traquinagem qualquer, leva um pouco na esportiva, mas ao mesmo tempo tire aquele momento para que ele aprenda uma outra maneira, mas sem falar com ele. São seus gestos e atitudes, é você ouvir o que eles têm a dizer, que você vai ou acalmar ou ensinar algum processo. Então, se você vê ele desarrumar os brinquedos e acha que ele tem que ser mais organizado, vai você organizando. Ele vai lá, desorganiza, não tem problema nenhum. Não vai dizer que ele está errado porque desorganizou, é a lógica dele. Mas com o seu exemplo, de você toda hora, vamos agora arrumar, vou arrumar aqui. Ele vai lá, desarruma, você vai, brinca com ele, daqui a pouco você desarruma também. Oba, agora foi legal a brincadeira, agora vamos arrumar. Ou seja, não contrariar o que ele está fazendo de forma direta e querendo dar lição de moral numa criança que não tem ainda nenhum paradigma, nenhum parâmetro para saber se aquilo é bom ou mal. Às vezes eu vejo a criança jogar um brinquedo no chão e os adultos vêm com toda a pedra na mão, como se ele tivesse cometido um crime. E não é a energia da criança que é colocada naquele momento de jogar as coisas. Isso é normal. Agora, vai devagarzinho mostrando que, olha, se jogar vai quebrar o brinquedo, tal, joga outra coisa, joga uma bolinha. Então você não diz para não jogar, mas você ensina o que ele pode jogar ou não, para ele jogar, botar para fora a sua energia. Isso às vezes é uma energia, ou às vezes uma frustração que o gesto da criança, ele pode representar muitas coisas, que não são apenas agressividade, e o adulto acha que ele é agressivo, não sei o que, blá blá blá. Então, gente, primeira regra para o adulto que tem criança, principalmente ainda na infância: deixa o celular guardado, bota no modo avião para ninguém falar com você, ou então você deixa ele sem som para você não ouvir nenhuma chamada. E você passe, porque ó, na minha época ninguém tinha celular, ninguém morreu não. Entendeu? Então deixa o celular, não fique querendo dar resposta. Esse tal de Facebook foi a pior coisa que inventaram, porque as pessoas agora não largam o Facebook.
não larga o WhatsApp e fica um tempo danado e deixando de conviver com os filhos. Então é importante que sente no chão para brincar com os filhos até a hora que der, sem tempo para acabar. É óbvio, isso não tem nada a ver com impor limites. Todos nós, inclusive adultos, precisamos de limite. Se não houvesse as regras de trânsito, as regras de convívio social, nós adultos estaríamos tornando a vida inviável nas cidades. Para isso existem leis, existem normas, etc. Tudo bem, todos nós precisamos de limites. Senão o maluco que pega um carrão vai andar 200 por hora em qualquer avenida, qualquer cruzamento, e os acidentes seriam muitos. Porque nós adultos também passamos dos limites. Então, se nós adultos passamos dos limites, por que as crianças não podem passar? Então nós temos que dar o limite, mas com amor, com ternura, né? E é isso que a gente precisa ter para educar os filhos, porque eles são sensíveis. Às vezes a gente afeta uma característica de sensibilidade da criança por causa de uma agressividade nossa. Então tenha paciência. Paciência não é aquela paciência de você ficar cansado e se segurando, não. A paciência é a entrega. Se entregue àquele momento presente, porque a vida só existe no agora. Tenho repetido isso aqui em muitos vídeos. Então curta o seu filho, porque o tempo passa. Amanhã o seu filho é adulto como você e você está muito velho, mas não teve contato com ele. Você não teve amizade com ele, e lá na frente da tua vida você vai precisar ter a amizade com o seu filho. Entendeu? Por quê? Porque ele criou com você não só um apego, que eu diria que os apegos não são muito legais, mas o apego positivo do amor, né? Quer dizer, você tem amor ao filho, o filho aos pais, né? Por causa exatamente de uma relação saudável em que você vai saber ouvir o que ele tem a dizer e vai atender aquela ansiedade que ele é natural num processo de criação. Então, seja pai amoroso, os pais amorosos, né? Quando eu falo pai, é pai e mãe também, né? Os pais. Sejam amorosos, pacientes, né? E dê exemplos. Se você dá exemplo agressivo, aí não vai dar certo. E uma coisa que eu não precisava dizer, mas para encerrar esse vídeo, se o casal está invocado com seus problemas entre si, não faça nenhuma briga na frente dos filhos. Evite a briga na frente dos filhos. Ainda que pareça que eles não estão percebendo, eles estão criando frustrações internas e às vezes nascendo aí a insegurança. A maior parte das pessoas inseguras, com certeza, ou não tiveram pais, ou foram criados de uma forma que não se sentiram num ponto seguro, ou os pais brigavam na frente deles. E pior ainda, quando se desrespeitam. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, o respeito entre os casais. Então, por hoje é só. Eu quero ver vocês, pais maravilhosos, em que eduquem os filhos e não fiquem no Facebook, no WhatsApp, etc, etc, etc. Dedique o seu tempo ao seu filho, que for possível. Sabemos que às vezes temos trabalhos, os pais trabalham muito, precisam trabalhar, mas mesmo assim, ache o tempo para ficar com seus filhos. Mude o horário deles. Procure um horário que seja compatível com você, os pais e os filhos. Vamos falar depois sobre filhos de pais separados. O meu mais profundo namastê.